Ela era uma jovem bonita, elegante, aristocrática, uma jovem que não tinha religião. Aliás, ela até mesmo ria de toda religião. Uma menina aristocrática que nem olhava mesmo a uma pessoa que se trajava com simplicidade. Sua família não tinha religião e seu pai era ateu. Mas eis que Luísa Silveira encontrou Jesus. E a partir daí, sua vida mudou e um grande drama começou para ela. Você quer saber o final dessa história? Então fique comigo até o final. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao quadro Histórias Inspiradoras. Histórias que realmente aconteceram e que inspiram, como essa que eu vou contar agora. Uma história edificante, uma história de fé, uma história maravilhosa que traz lições para a nossa vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe também o seu like, o seu comentário e muito mais. Compartilhe essa história com todos os seus contatos. Então vamos à história de hoje, o drama de uma aristocrática que se tornou cristã, uma fé que derrubou preconceitos. Luísa Silveira era filha de um homem, um livre pensador, um ateu que muito se orgulhava de sua filha. Afinal, Luísa era a luz de seus olhos, era a filha que ele admirava e da qual ele sentia muito orgulho. E ele ficava muito feliz quando a beleza, a inteligência da filha era elogiada, era admirada por outras pessoas. Luísa também tinha um noivo, um jovem garboso, de muitos recursos, um jovem bonito, bem colocado na sociedade e muito admirado por todos que o conheciam. E Luísa também o admirava muito. Mas um dia, algumas moças estavam reunidas, primas, amigas de Luísa, e agora uma delas entrou no quarto onde estavam as outras com a novidade. E esta moça se chamava Adélia, a melhor amiga de Luísa. E agora ela disse: vocês não vão acreditar, Luísa se converteu. E agora elas ficaram chocadas e admiradas, mas como assim justamente? A Luísa, que sempre ria de toda religião, aquela menina elegante, aristocrática, ela nem olha para uma pessoa simples. Outra das primas falou: o pai dela é ateu, né? O que ele vai falar sobre isso? Com certeza vai ficar indignado e expulsá-la de casa. E então uma delas disse: afinal, vamos ver agora se a religião possui mesmo esse poder que seus seguidores e adeptos atribuem. Vamos ver se a religião é tudo isso mesmo. Muito bem, então numa tarde as meninas foram visitar a prima Luísa. E claro, né, a moça recebeu muito bem, com aquela habitual cordialidade, mas o rosto dela, sempre nobre, tinha assumido uma expressão nova, mais nobre ainda. E também revelava ali, entretanto, né, traços de profundas lutas íntimas, sabe, aquele traço de resignação. Pois é, embora ela não falasse da conversão, nem daquela doce paz que encontrara, mas as amigas podiam mesmo assim observar a súbita mudança em Luísa, principalmente na sua fisionomia. Com isso, claro, as primas perceberam a mudança que se fizera em Luísa Silveira, aquela moça que antes não gostava nem de falar em religião. Depois que as primas foram embora, chegou o noivo. Jorge Vieira era um rapaz bem inclinado ao mundo. Ele amava o vinho, os companheiros de diversões, não perdia corrida de cavalos, nem novos filmes no cinema. Suas horas de lazer ele passava muitas vezes no clube. E para se divertir, conta a história, ele gastava grandes somas. Pois é. Quantas vezes Luísa acompanhava ele
no seu carro de luxo, indo ao clube, enquanto os cristãos iam para o culto. Jorge era um homem assim muito insinuante, muito inteligente, também muito espirituoso, e todo mundo lisonjeava. Ele era muito querido, na verdade. E agora olha o que aconteceu, gente. Aqui é o ponto. Olha como começou o drama dessa moça. Antes de chegar à casa dela, ele havia ouvido sobre a conversão dela, mas ele, o quê? A menina, sua eleita, a mulher que um dia ia dirigir o abastado lar, teria caído na extravagância de fazer-se crente em histórias. Ele não acreditava nisso. Enfim, se fosse verdade, ele ia saber logo. Mas uma coisa ele já tinha colocado na cabeça: não cederia os ricos salões de sua morada para reuniões religiosas ou cultos de oração. Não, isso ele não ia tolerar de jeito nenhum, que aqueles guias espirituais frequentassem o seu futuro lar com Luísa. Isso ele não ia tolerar. Isso tudo havia de ser algum gracejo aí, alguma invenção dos companheiros do clube. Como poderia a filha de Henrique Silveira, o livre pensador, ter mudado tanto? E foi com esses pensamentos que ele chegou na casa de Luísa, depois que as primas saíram. E ele entrou, olhou para a moça, com aquele olhar frio, ele olhou ela da cabeça aos pés. Ela, ao contrário, recebeu ele com calma, com delicadeza. A voz dela, que Jorge sempre achava bastante musical, tinha agora um acento mais suave ainda. E também não faltou à moça aquele charme, aquela suavidade. E ela estava com um sorriso feliz no rosto, mas tinha alguma coisa, um quê inexplicável. Jorge percebeu isso, mas ele não sabia o que era, ele estava assim meio apreensivo. O que seria esse quê? Então, sem rodeios, ele foi logo falando, né, entre risos aí do boato que tinha chegado aos ouvidos dele e tal. Começou a falar com ela assim, né, do boato de que ela se tornara cristã. E por um momento a menina estremeceu, né? Lógico, ela ficou sem conseguir falar nenhuma palavra no momento. Mas isso logo passou. E Jorge acreditava ver já um alegre raio de sol animar o rosto dela, mas os olhos de Luísa brilharam e a sua face ficou rosada, ela corou. E ela disse: Jorge, por favor, não tome o caso como simples gracejo, pois é verdade, graças a Deus. Eu me tornei cristã e só agora começo a viver. Oh, se você soubesse. Neste momento, o jovem se ergueu de um salto. Ele se ergueu, mas ele não falou nenhuma palavra naquele momento, porque ele ficou com medo de se exceder, porque estava muito indignado. Aí ele estava agitado e deu uns passos para lá e para cá. Então ele parou, ele estacou na frente de Luísa. E ele estava com a fronte em brasa, sabe? Aquelas veias das têmporas assim, o rosto perturbado mesmo. Aí ele perguntou com uma voz bem impetuosa e falou: quer, pois, dizer que está resolvido a acompanhar aquela gente e renunciar a tudo? Tudo! Olha a pergunta, hein? Agora chegou o momento, né? E a resposta dela. Porque nesse ponto aqui, pessoal, veja só, hein? Você vai renunciar a tudo, tudo? Luísa, no entanto, tinha uma resposta. O que você responderia se entregasse o coração a Jesus e tivesse que enfrentar uma prova dura dessa? E te fizessem essa pergunta: você vai abandonar tudo mesmo? Vai deixar tudo para seguir essa religião? Qual seria a sua resposta? Você já passou por uma experiência dessa? Como foi a sua conversão? Conta pra gente aqui nos comentários. E eu vou contar para vocês agora o que Luísa respondeu. Ela olhou para ele de maneira muito calma, com os olhos penetrantes, e disse: por Jesus, estou disposta a deixar tudo. E ela falou isso de uma maneira suave, mas com decisão. E essas palavras não deixaram de impressionar o rapaz. Por um momento ele ficou ali, sabe, estava aquele semblante denotando um pouco de raiva.
Mas ele falou até num tom assim, encolerizado e ao mesmo tempo irônico. Ele disse o seguinte para a moça: Luísa, senhorinha Luísa Silveira, se forem essas as suas ideias e resoluções, nossos caminhos seguirão rumos diferentes. Isso era bastante claro. E agora iniciou para a moça a dura prova. Que drama, porque ela amava o rapaz de todo o coração, ela amava aquele noivo garboso. E antes de se haver despertado nela, né, aquele amor mais elevado e puro, que era o amor a Jesus, o noivo possuía todo o seu coração, todo o seu afeto. Ele foi o ídolo dela. O pensamento de perder aquele noivo deixou a moça muito aflita e trouxeram lágrimas aos seus olhos. E agora veja só o que aconteceu. Quando Jorge viu isso aí, ele mudou a tática. Ele mudou de tática. Ele passou a fazer rogos para ela, começou a rogar, apelar. Aí ele começou com aquelas palavras dele, né? Mostrou para ela a posição que poderia conceder no lar, a posição que ela teria na sociedade. Fez a ela toda sorte de promessas capazes de impressionar o coração de qualquer moça. Por quê? Porque ele bem conhecia o poder das palavras para ganhar um coração. Ele sabia habilmente remover escrúpulos. Pois é, porque ele era mestre na eloquência, ele sabia falar muito bem. Ele sabia com a maior das habilidades adaptar as palavras, a voz, o olhar. Mais de uma vez, Luísa esteve bem perto de ceder aos apelos dele. Por meio dos mudos suspiros que ela, nesses momentos críticos, enviava ao céu, recebeu poder para permanecer firme. Olha, não é fácil, gente, que drama passou aquela moça. E essa não foi a última prova, não. Estava só começando o drama de Luísa. Aqui a gente pode fazer um paralelo, não é mesmo? O tentador aqui, ó, afinal, assumiu a mesma tática daquele que tentou Jesus. Vocês já leram sobre isso no deserto da tentação? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Pois é, Jesus foi tentado assim também. Mas agora, o noivo, com todos esses apelos e promessas, a conversa foi indo, até que chegou no momento crítico. Tudo isso te darei se você deixar tudo isso para trás. Ou, por outras palavras, escolha agora, ou a Jesus ou a mim. Ao chegar a conversa a este ponto culminante, não podia haver vacilação. Claro que não. Era preciso decidir-se por um ou por outro. E agora, o que faria essa moça? O que você faria no lugar dela? O que você decidiria? E agora Luísa, compenetrada da significação desse momento para ambos, para os dois, ela se levantou. Calmamente dirigiu o olhar ao alto e disse com a firmeza dos mártires da antiguidade: Jesus. Ao ouvir esse nome que aborrecia, Jorge desejaria ranger os dentes de cólera, mas a calma, a inesperada firmeza da delicada e amável jovem e também o aspecto de seu olhar como que transfigurado possuíram o jovem de reverente respeito. Pois é, e ao mesmo tempo que sua aversão a tudo que fosse religioso era tão forte que abafava desde logo todo o sentimento de ternura que quisesse nascer, sufocando quase mesmo o amor que dedicava à sua noiva. Pela primeira vez dela, ele se afastou indiferente, como um estranho. Dissolveu-se o noivado. Quem descreve a dor que isso causava a Luísa? Mas, pessoal, o drama dessa moça não parou por aí. A outra prova que havia de custar à moça sua conversão ainda vinha. Ainda o primeiro golpe lhe trazia o coração a tremer quando lhe seguiu o segundo golpe. O pai de Luísa, ele sempre foi muito extremoso para com a filha, né? Se orgulhava muito mesmo dela, como eu já falei. E agora
Chegou a vez dela enfrentar a prova com o pai. Certo dia, ele a chamou ao seu quarto e dela exigiu declarações positivas quanto ao que pensava afinal de seu futuro. Luísa percebeu logo a dura prova que ela tinha que enfrentar, a dura luta que a esperava. Será que ela ia se manter firme? Era a pergunta. Em sua angústia, enviou ao alto uma fervorosa prece silenciosa, rogando a Deus que estivesse ao seu lado. Então ela declarou, de maneira calma, mas resoluta, de maneira delicada também, que se tornara cristã sincera, pretendendo fazer parte da igreja. Nessa altura, o pai olhou para ela e perguntou: "Você quer então se batizar?" Essa foi a indagação do pai, ao ver que a filha se achava convicta da necessidade de sua mudança no modo de pensar e que nessa intenção ela estava se mostrando bem flexível. E agora a Luísa olhou para o pai com, sabe, aquela pontinha de esperança? E ela falou: "Sim, papai, pretendo me batizar." É verdade que ela não contava com a aprovação paterna, mas ao mesmo tempo, sabe aquela esperança? Ela acreditava que provavelmente ele não negaria a ela esse desejo. Mas a resposta do pai foi a seguinte: "Como você sabe, há muito que tia Joana deseja que você vá ficar com ela." "Sim, papai", disse Luísa, já estremecendo ao notar a mudança da conversa. "Muito bem", disse ele, "pode ir embora." E ele pronunciou essas palavras com indisfarçável cólera. E ele continuou dizendo: "Olha, enquanto você não renunciar a essas ideias extravagantes, não a quero mais ver junto de mim. Volte ao que era antes e nada lhe faltará. Siga essas ideias insensatas e só de nome continuarei a ser seu pai." Que golpe duro para essa moça. O coração de Luísa ameaçava partir-se quando ela se afastou com as palavras: "Por Jesus, tudo." Com efeito, ela renunciou a tudo por amor de seu amado Salvador. Eu pergunto para você, é fácil? Luísa era apenas uma jovem, mas que entregou completamente o coração para Jesus. E foi nessa busca, com essa entrega, que ela conseguiu forças para resistir a tudo. Porém, diz a história que Luísa sofreu muito com tudo isso e o passo se foi tornando para ela moroso. Ela emagrecia a olhos vistos. Era uma moça muito frágil, de constituição frágil, e o emocional abalado, todas aquelas provas, aquela batalha, aquele drama todo que ela passou, fez com que ela acabasse adoecendo. As angústias, porque sua alma tivera de passar, foram excessivas para aquele corpo franzino. Luísa ficou tão doente, ficou tão mal, que a morte rondava a pobre jovem. Mas devia, porém, ter fim tranquila e abençoada aquela vida de renúncia. O noivo, que antes lhe pusera à prova a força moral, agora ele se ajoelhava à beira do leito suplicando o perdão dela. Era tarde? Não, não era. Não era para sua própria salvação. Naquela hora, os olhos dele se abriram e ele reconheceu a pecaminosidade de sua vida. Naquele momento, Jorge solenemente prometeu, comovido até o fundo da alma, entregar o coração a Jesus. Igualmente, o pai, aquele homem que se julgava tão superior a qualquer religião, contemplava a filha maravilhado e reverente enquanto ela triunfava sobre a morte. A poucos é dado ser testemunha de semelhante morte. Ela renunciara tudo por amor de Jesus. Viveu todo aquele drama. A sua fé venceu todos os preconceitos. E a hora derradeira, ela viu como Estevão, o céu aberto. Brilhava-lhe o semblante como de um anjo. Suas palavras tinham um acento que, poderíamos dizer, celestial. E quando chegou aquele momento final, ela pediu com um sorriso que as pessoas cantassem.
E aqueles que estavam presentes cantaram um belo hino. E quando terminaram, ouviram uma última palavra. Foi a última daquela jovem lutadora: Jesus. Que bela e inspiradora história! Uma história de fé que nos anima a também renunciar tudo deste mundo para entregar o nosso coração a Jesus. Convido você a compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, conte a sua história de fé, de conversão, de entrega e também aproveite para acompanhar nossos vídeos com histórias inspiradoras. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe.